O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Com a UniaSelv, você chega lá. Olá, começa agora mais um episódio do podcast oficial da UniaSelv, o Pode Perguntar, que traz conteúdo de qualidade para você. Eu sou a Priscila Araújo e espero que você aproveite e curta o nosso bate-papo. No último episódio, falamos sobre o curso de Biomedicina. Conversamos sobre o conteúdo da graduação, as principais atividades da profissão, como se especializar na área e sobre mercado de trabalho. Se você ainda não ouviu, não deixe de conferir. Agora, vamos ao tema de hoje. Nesse 18º episódio, a gente apresenta o curso de Gastronomia. Oferecido na modalidade de ensino à distância, o tecnólogo possibilita que os graduados atuem em áreas administrativas, gerenciais e operacionais de cozinhas, padarias, confeitarias, bufês, restaurantes e outros setores e estabelecimentos relacionados a alimentos e bebidas. Para saber um pouco mais sobre tudo isso, a gente conversa agora com Maurício Astigarraga, que além de ser formado em comércio exterior e chefe, é mestre em turismo com ênfase em gastronomia étnica. Ele realiza diferentes consultorias para restaurantes, bares e afins, assim como treinamentos no setor de cozinha e é o coordenador do curso de gastronomia da UniaSelv. Maurício, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e agradeço também a presença de todos aí escutando o podcast. Professor, vamos começar falando então sobre o que se estuda na graduação de gastronomia na UniaSelv. Quais são os principais temas abordados dentro das disciplinas desse curso? Hoje a gastronomia ela é bem ampla, né? Ela é um curso bem diversificado. No mercado a gente necessita de profissionais com diversas habilidades. A nossa grade ela é baseada justamente pensando nisso. Então a gente fala muito sobre gastronomia brasileira, a gente tem uma base de gastronomia francesa muito bem elaborada na grade, a gente trabalha também com panificação e confeitaria e tem uma pincelada aí falando um pouco sobre enologia e cerveja. Ah, legal, bem diversificadas essas disciplinas, né? E como são formadas, montadas, né, as turmas do curso? Como é que funciona essa logística, professor? Explica pra gente, por favor. Hoje a formação de turmas ela vem decorrente ao número de alunos por região. Então, ela pode ser uma turma regional ou pode ser também uma turma a nível Brasil. Com alunos espalhados por todos os cantos do nosso país, eles têm a possibilidade de frequentar o curso de gastronomia, né, da forma do Flex Curso. Ah, que legal, né? Oportunidade de várias regiões do Brasil também trocarem experiências sobre a cultura gastronômica de cada área. Bem interessante. E apesar do curso CAD, professor, há encontros presenciais, correto? Como é que eles acontecem? Como é que funcionam esses encontros? Então, o curso Gastronomia, a gente pensou ele de uma forma mais prática e mais abrangente para aquela pessoa que está tentando entrar no mercado de trabalho. Então, o nosso curso ele é presencial pela ferramenta Teams, então ele é presencial virtualmente. Você tem encontros ao vivo, às noites, quando a gente tem disciplinas práticas, né? A gente tem 2 encontros por semana à noite com o tutor ao vivo, onde ele explica a teoria no primeiro encontro e no segundo encontro ele demonstra a execução de uma receita ou uma técnica de gastronomia. Uhum. A gente sabe também que a UniaSelv ela tem um espaço físico, né? Uma cozinha profissional toda montada, destinada para o curso de gastronomia que fica na unidade de Indaial, em Santa Catarina. Explica pra gente, por favor, professor, como ela é utilizada durante a graduação. Qual é a finalidade desse espaço na prática? Então, essa cozinha ela está disponível aqui no Polo de Indaial, né, em Santa Catarina. Ela é o nosso objetivo da criação dos vídeos,
de todo o material é feito dentro dessa nossa cozinha, e ela também serve como apoio para a comunidade. Então a gente fornece a cozinha para ministrar pequenos cursos para colégios, para entidades carentes, para a prefeitura. Então essa cozinha tem esse intuito, né, de poder atender a comunidade em si. Ah, entendi. Perfeito. E ela chega a ser usada nessas atividades práticas dos encontros que acontecem via Teams com os alunos ou não? Não, porque a gente tem tutores espalhados pelo Brasil. Hoje, na gastronomia, temos mais de 38 tutores espalhados pelo Brasil, em diversas regiões. Para vocês terem ideia, a gente tem tutor lá no Fusionário, lá de Manaus, e a gente tem tutor aqui no Rio Grande do Sul. Então, cada tutor tem a sua regionalidade, ele tem uma cozinha montada, onde ele demonstra suas técnicas na sua cozinha. Ah, sim, sim. Uhum. Professora, vamos fazer uma pergunta aqui que a equipe de atendimento recebe com bastante frequência. Tem muita gente que pergunta se dentro do curso de gastronomia da Uniaselv há alguma disciplina voltada para a confeitaria. A gente tem dentro da nossa matriz curricular algum conteúdo voltado para a confeitaria, professor? Existe sim, a gente tem um livro aí que está saindo fresquinho, que é de panificação e confeitaria. Na grade antiga a gente tinha só confeitaria, nessa grade nova agora a partir de 2023 a gente tem panificação e confeitaria. É um livro onde que ele fala todas as técnicas básicas, fala como trabalhar com chocolate, com entremês, com bolos decorados, entre outros petit fours assim de boutique, né? Que a gente chama de boutique de vitrine. E em quanto tempo é possível se formar em gastronomia na Uniaselv? Quanto tempo o aluno leva para se graduar, mais ou menos, professor? Hoje o nosso curso ele é de 4 semestres, 2 anos, né? É a determinação mínima de formação perante o MEC. E sobre as avaliações das disciplinas, como elas são realizadas? Existem atividades, exercícios que valem nota, como, por exemplo, entrega de trabalho, provas, recuperação? Como funciona essa parte da avaliação pedagógica? Toda avaliação que a gente possui dentro das disciplinas, ela é importante, inclusive as avaliações feitas pelos tutores. Ela não é uma avaliação, essa feita pelos tutores, não é uma avaliação que demanda de nota, mas ele avalia, sim, o desempenho de cada acadêmico, junto na execução das suas técnicas e no momento que o acadêmico apresenta um relatório da prática. Então, na disciplina prática, ele faz um relatório mostrando, fotografando, filmando todos os itens que ele aprendeu em sala de aula, então todas as etapas de uma determinada receita. E ele transfere isso para o tutor e o tutor avalia isso e dá um feedback para ele. Se ele está na linha certa, se ele não está na linha, se ele precisa melhorar alguma coisa. Fora isso, a gente possui 4 avaliações, que é a primeira avaliação é N1, que é disponibilizada no AVA, a segunda avaliação, após o segundo encontro, também é disponibilizada no AVA, e aí a gente possui uma N3 e uma N4, que essa avaliação deve ser feita no polo presencialmente. Então, o aluno, através do seu AVA, irá agendar essa prova no polo, ele se dirige até o seu polo, efetua essa prova e aí, posteriormente, a gente corrige aqui. Então, essas avaliações, elas são realizadas tanto com atividades teóricas, né? Dissertativas, objetivas, mas também com atividades práticas, literalmente colocando a mão na massa. É isso, professor? Na gastronomia a gente não consegue aprender somente observando, né? A gente tem que executar as receitas em casa e trabalhar elas muito bem, 1, 2, diversas vezes para poder assimilar aquele conhecimento. Né? Uma coisa que a gente chama na gastronomia que é memória gustativa, de você colocar uma colherada na boca e saber do que se trata. Ainda sobre as avaliações, professor, em alguma delas, tanto na parte mais teórica como na atividade prática, existe a possibilidade do aluno fazer recuperação? Ele não tem a possibilidade de recuperar alguma nota, né? Ele tem uma possibilidade de refazer aquela disciplina com custo zero, né? Então, no próximo semestre, ele não foi bem, apesar que as médias não são tão difíceis assim, as avaliações, o tutor ajuda muito. Se ele assistir todas as aulas, se ele acompanhar as práticas, o tutor está ali para ajudar e para sanar qualquer dúvida dele, né? Ele mesmo tendo uma dificuldade, ele pode refazer essa disciplina no próximo semestre sem custo nenhum. E o curso prevê trabalho de conclusão?
Não, o curso de gastronomia, o nosso tecnólogo não tem TCC ou trabalho de conclusão. O que a gente tem é uma disciplina em cada semestre que aborda a parte científica, que é o quê? Onde desperta o interesse no acadêmico a escrever um artigo científico. Então, ali sim, ele vai fazer estudo teórico e um estudo prático voltado para a escrita científica. Entendi, bem esclarecedor. E isso quer dizer, então, que o graduado, ele não necessariamente vai atuar somente como chefe, correto? De cozinha. Ele também pode estar trabalhando em outras frentes da área, é isso? Sim, até uma pergunta bem importante, porque normalmente a gente fala de chefe de cozinha, mas chefe de cozinha é uma posição e não um cargo, né? Eu não saio com o título de chefe de cozinha ou com um diploma de chefe de cozinha. Todo mundo sai como gastrônomo, como cozinheiro, que a gente fala. O que a gente até comentei com alguns alunos, o que a gente fala é que a gente precisa ter horas de umbigo no fogão, de barriga no fogão, para poder criar esse calo, né? O calo na mão que a gente chama de chefe de cozinha. Quem determina isso é o mercado. Após tu ter aí 10 anos, 15 anos de carreira, aí sim ter comandado uma cozinha, ter comandado uma equipe, aí sim se denomina chefe de cozinha. Mas fora isso, sim, o acadêmico que se forma, ele pode atuar em diversas outras frentes, né? Um restaurante a gente precisa de gestores, a gente precisa de muito no mercado hoje de cozinheiros muito bem formados e a gente precisa também de consultores, porque tem muitos restaurantes pequenos aí, familiares ou não, que às vezes não tem o conceito e não tem a técnica do mercado. E aí o nosso gastrônomo sim está apto para atuar como consultor no mercado e aí auxiliar diversos restaurantes e afins para a melhoria do seu portfólio. Ah, bem interessante. Na verdade, essa resposta até vai de encontro com a pergunta seguinte, que é sobre a opção do graduado em ter mais tarefas voltadas para a área administrativa do que na prática ali na cozinha, né? Então, existe essa possibilidade de se dedicar para as funções mais administrativas, como os próprios exemplos que o senhor acabou de dar, né? É possível isso, então? Sim, a nossa graduação ela tem uma base em administração, então você tem um conceito geral sobre administração e você pode gerenciar qualquer restaurante, bar e afins voltado com a área de alimentos, ou alguma fábrica, ou algum desenvolvimento de produto, então tem uma gama bem ampla aí para isso. Ah, tem bastante possibilidades, então, no campo. E depois de se formar, quais são as especializações que é possível realizar na área? Existe no mercado infinitas especializações voltadas para a gastronomia, desde a parte de gestão, que aí a gente está falando na questão de administração, como na parte técnica mesmo, metendo o que a gente fala, metendo a mão na massa, né? Então, tem diversas pós-graduação aí, ou especialização no mercado aí, para pessoas se especializar. Por acaso, o senhor sabe dizer algumas que a gente tem disponíveis na Uniaselv, algumas opções de pós-graduação dentro da área de gastronomia? Uma que a gente tem é de gestão de restaurantes, que é muito boa. Ah, legal. Para encerrar, então, professor, a gente quer saber se existe a chance, conforme o senhor disse, pelo que a gente tem conversado, há essa possibilidade sim, e de fato é possível, então, se formar em gastronomia e se dedicar mais para o campo das pesquisas científicas, por exemplo, tem como, né? Sim, hoje a gente precisa aí, principalmente com o desenvolvimento grande do turismo, a gente precisa de estudiosos da gastronomia, gente que pesquise isso, que vai desenvolver para beneficiar tanto o município ou para poder lecionar em algum lugar, dar aula e afins, né? Então, tem uma gama grande aí, é só se dedicar e estudar bastante. Maurício, muito obrigada pela tua participação, pela presença aqui no nosso podcast e, é claro, por todas as informações e orientações compartilhadas com a gente. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de todo mundo e de todos os acadêmicos. O sonho que se realiza.
E se você quer saber ainda mais sobre o curso de gastronomia, acesse uniaselv.com.br. Lá você encontra outros detalhes sobre todas as graduações, além de informações sobre os cursos técnicos, profissionalizantes e de pós-graduação. No site também é possível acompanhar as últimas notícias da instituição. Esse foi o 18º episódio do Pode Perguntar, o podcast da Uniaselv, com edição de Pedro Rodrigues. Fiquem ligados nas redes sociais oficiais da Uniaselv. Nelas você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito mais. E se você quer potencializar o currículo e a sua carreira, conheça as especializações da pós-graduação disponíveis na Uniaselv. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Priscila Araújo e te encontro em um próximo episódio do Pode Perguntar. Até lá! Você chega lá! Uniaselv.